Beleza. Bom, a gente fez todo um processo de extração e tratamento dos dados, mas com um arquivo em Excel, né? Então, agora eu quero mostrar para vocês várias possibilidades de você fazer extrações de dados diversos. É claro que a gente não consegue passar por todos, porque são dezenas e dezenas, mas eu consigo dar uma amostra aqui para vocês de como que vocês podem utilizar isso no dia a dia de vocês. Vocês vão ver que é bem útil, tá? E vou até dar alguns casos práticos aqui pelos quais eu passei. Vou fazer o seguinte. Vou salvar esse daqui. Vou fechar ele, para não confundir. Vou pegar aqui um outro arquivo de Power BI. Nos arquivos que eu mandei para vocês, tem essa pasta aqui, ó, que é a Workshop Power Query, tá? Então, vocês vão abrir aqui. Vocês podem ver o seguinte. Eu mandei para vocês duas pastas, né? Uma que se chama Juntando Abas e uma que se chama Juntando Arquivos, tá? Então, até, Hernani, dentro do que você me perguntou, eu acho que isso aqui pode ajudar, tá? Olha que interessante. Então, vou voltar aqui para o Power BI. Vou criar um relatório em branco, ó, só para a gente poder ver. O que a gente vai fazer agora? Vou vir aqui dentro, em um desses arquivos aqui que eu mandei para vocês, vou vir no Juntando Abas. Vou abrir esse Excel, tá? Aqui, basicamente, ele tem esses mesmos dados aí que a gente estava trabalhando, só que eu estou simulando aqui que eles são trazidos para a gente mês a mês em cada aba, né? Então, os dados de janeiro numa aba, fevereiro em outra, e por aí vai. Como que eu faço a extração disso? E aí, mais importante, beleza, eu vou extrair todos esses dados, mas como que eu faço para deixar isso numa tabela só, né? Isso é uma coisa interessante da gente poder olhar, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou fechar ele. Percebam que esse arquivo juntando abas está dentro da pasta juntando abas. Isso vai ser importante para a gente. Então, vou vir aqui no Power BI. Vou vir aqui no obter dados. Eu posso fazer de duas formas. Uma, eu vou obter dados da pasta de trabalho do Excel. Tá? Vou clicar aqui. Vou procurar a pasta Workshop Power Query. Vou pegar a pasta juntando abas e o arquivo juntando abas. Quando eu abrir ele, olha que interessante. Ele vai conectar. E ele vai trazer para mim a opção de selecionar cada aba, tá vendo? Tem aqui de janeiro até novembro. Eu posso selecionar, nesse caso, todas as abas. Posso vir aqui, ó, selecionar todas. Aqui. Vou vir em transformar dados para ele. Beleza? Ele traz para mim como se fosse várias tabelas, e de fato é, né? Então, vem aqui em abril tem uma tabela, agosto outra, tudo mais. Eu vou fazer de duas formas essa extração aqui para vocês, tá? A primeira, eu vou acrescentar uma consulta na outra. Ou seja, eu vou pegar todas essas tabelas aqui e vou colocar uma embaixo da outra para virar uma tabela só, para virar a tabela que a gente está trabalhando com ela. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em acrescentar consultas, vou clicar aqui na setinha e vou clicar em acrescentar consultas como novas, que eu vou criar uma nova tabela. E aí eu vou fazer o seguinte, ele vai falar que eu vou concatenar linhas de duas tabelas em uma única. Ou aqui, aí seria no caso de eu fazer somente com duas tabelas. Ou eu posso clicar aqui em 3 ou mais, e ele vai me dar a opção de concatenar todas essas tabelas, né? Então, de novo, ele vai pegar todas essas tabelas e colocar uma embaixo da outra, tá bom? Então, o que eu faço? Ó?
eu venho aqui, seleciono essas tabelas com Ctrl, né? Posso selecionar todas. Se eu apertar aqui Ctrl e Shift, vou fazer que fica melhor, né? Vou clicar na primeira, vou apertar Ctrl Shift, selecionar a última e vou clicar aqui em adicionar. Então ele está aqui, eu selecionei todas essas tabelas, tá? Lembrando que cada tabela dessa é uma aba, né, naquele Excel. Porque o Excel, na verdade, ele é uma pasta de trabalho e cada aba é como se fosse uma tabela. Então, vou dar um OK. Ele criou uma consulta nova aqui para mim, que eu vou chamar de total. E aqui, ó, se você vir aqui, por exemplo, no arquivo de abril, vir aqui no final, você vai ver que no nome do mês só tem abril. Nesse arquivo que eu trouxe aqui, o total, se eu vier aqui no nome do mês, ele vai ter todos os meses. Abril, agosto, fevereiro, tudo mais, tá? Então, o que é que ele fez? Ele pegou cada aba daquela e colocou uma embaixo da outra. Então, isso aqui já é uma forma que a gente consegue trabalhar isso, tá? Você consegue ver isso aqui pelas outras abas também. Beleza? Isso aqui já é bem legal da gente trabalhar. Mas existe uma outra forma que eu acho ainda melhor, tá? Essa aqui não está errada, essa aqui é boa também, mas existe uma outra forma que eu acho ainda melhor. Então, vou fechar isso aqui sem aplicar. Posso fechar aqui direto, ó, e não salvar as informações. Vou clicar aqui em descartar alterações, porque eu quero mostrar para vocês uma forma que eu acho melhor. Você pode vir aqui em obter dados. Ao invés de eu pegar a pasta de trabalho do Excel, eu vou vir aqui em mais, vou selecionar a pasta que esse arquivo está. Vou conectar e vou selecionar o caminho da pasta. Vamos lá. Ele está em documentos, curso, arquivos do curso, turma de julho, workshop, Power Query, juntando abas. Vou dar um OK. Vou dar um OK. Ele vai abrir a pasta para mim. Ele está me mostrando... Aí eu peguei o arquivo errado. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Eu peguei a pasta errada, na verdade. Vim aqui em mais. Pasta. Conectar. Procurar. Documentos. Curso. Arquivos. Turma. Enviar. Que aí eu faço no mesmo arquivo que vocês estão fazendo. Vem aqui, ó, juntando abas. Vou selecionar o caminho dessa pasta. Ele vai, vou dar um OK. Ele vai me mostrar aqui quais arquivos tem dentro dessa pasta, né? E eu vou vir aqui em transformar dados. Beleza, ele está mostrando para mim o arquivo só, né? Os dados do arquivo, ó, nome, qual que é a extensão, datas, né? Várias coisas aqui para frente, o caminho e tudo mais. O que eu faço aqui? Ele tem, ó, uma coluna que é de um arquivo binário. Não precisa preocupar com o conceito disso, não. Mas para a gente abrir arquivos em Excel, é legal que a gente consiga, que a gente utilize uma função aqui dentro do Power Query, tá? E eu vou mostrar para você, não precisa assim, se preocupar, tipo assim, de, eu não sei a linguagem e tudo mais. Nesse caso, usa o passo a passo. Toda vez que você quiser juntar abas de um arquivo de Excel, você vai usar esse passo a passo. Você vai localizar qual que é a coluna que tem um arquivo binário, que vai estar escrito aqui, né? Você vai vir, ó, em adicionar coluna, coluna personalizada. Vou chamar aqui de abas. E aqui eu vou escrever uma forma que é uma forma muito utilizada que se chama, ó, excel.workbook, que é esse aqui. Ele até duplicou aqui, ó. Excel.workbook. A gente vai clicar aqui na frente,
abrir um parênteses, e nós vamos selecionar a coluna binária, que é essa aqui, ó. Então, a gente pega o nome dela, que é o content, né? Clico aqui no content, clico 2 vezes, fecho parênteses e dou um OK. Beleza. Ele criou para mim a coluna abas. O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar todas as outras colunas, elas não vão importar muito para mim agora, não. Então, eu vou clicar com o botão direito nessa coluna que eu criei, remover as outras colunas, e percebe que ela é uma tabela, ó, ela aparece para mim como table, né? E ela me dá essa opção, que é de expandir essa tabela. Então, geralmente, quando a gente está trabalhando aqui no Power Query, ele tem a setinha para a gente filtrar, né? Aqui não, aqui ele vai expandir a tabela, ele trouxe a tabela para a gente com todas aquelas abas. Então, eu venho aqui, clico em expandir, e aqui eu tenho várias possibilidades, ó. O nome do arquivo, os dados, o item, se ele é um item que está escondido ou não, por exemplo. Não precisa se preocupar com esses conceitos, não. Dá um OK. E olha que interessante, ele trouxe para a gente várias linhas. A gente vai fazer o seguinte, ó. Lá naquela planilha, eu sei os nomes que eu coloquei nas abas, né? Que é janeiro, fevereiro, março, abril, etc e tal. E ele traz aqui um monte de coisa que fica escondida no Excel também, tá? Então, assim, pode ficar tranquilo. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar criar aqui uma regra para ele filtrar o que está escondido. A gente vê o que tem de diferente aqui, ó. Por exemplo, eu vou trazer somente o que está como tipo, né? Sheet, que é de planilha. Isso aqui que está como defined name e tal, eu não vou considerar, não. Como que eu filtro isso? Eu venho aqui, ó, nessa coluna de abas, clico no filtrar e vou deixar somente o que é sheet. Posso fazer desse jeito mesmo. Vou dar um OK. Ele apaga aqui para mim. Agora eu vou expandir essa minha tabela de novo. E eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso clicar aqui nas abas, botão direito, remover outras colunas. Ele vai trazer só as tabelas, no caso lá são 11 abas, né? Que é o que está trazendo aqui. E vou dar um expandir. E ele me mostra aqui as colunas, que ele já vai trazer para mim todas as colunas daquele Excel, tá? Posso clicar em carregar mais, mostrar todas, e dou um OK. Beleza, o que ele fez aqui? Ele já trouxe para mim todas aquelas abas, uma embaixo da outra. A gente só tem que tomar um pequeno cuidado para fazer um pouco daquelas transformações que a gente conversou. Então, por exemplo, aqui, ó, esse segmento, país e tudo, isso aqui é o título. Ele não considerou, né? A gente até fez isso no início. A gente pode vir aqui, usar primeira linha como cabeçalho. Beleza, ele já considerou isso aqui como cabeçalho para a gente. Só que esse aqui tem uma particularidade que ele vai pegar, que ele, como não considerou aquilo como título, ele vai pegar e repetir essas abas uma embaixo da outra. Então, sempre que acabar um mês, vai ter o título de novo. Então, só tem que escolher uma aba dessas aqui, ó. Por exemplo, o título dela é produto, né? Eu vou clicar aqui na setinha e vou procurar o produto, ó, porque ele está repetindo, e vou desmarcar. Porque ele está pegando a tabela e empilhando ela. Então, cada vez que recomeça, ele coloca o título de novo. Mas é só eu tirar isso aqui que ele já funciona, tá? Então, vou dar um OK. Beleza. Aqui a minha tabela já está pronta. Ela já está trabalhada uma embaixo da outra. Aqui a gente precisa fazer aquelas transformações que a gente fez, né? De colocar o tipo de dados em cada coluna dessa. Mas olha que legal, só quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou mudar aqui só na coluna de vendas. Vou clicar aqui, colocar o número decimal fixo e vou fechar e aplicar. Carregando. Beleza. Fechou e carregou. Eu vou agora criar uma medida aqui, só para a gente poder testar mesmo. Bem nos modos que a gente já fez, vou chamar de vendas. E vai ser um somatório da coluna vendas.
Vou trazer esse número aqui, ó, para um cartão. Opa. Vou trazer esse número para um cartão. Então, beleza, 80 milhões. Olha que legal. Eu fiz um tanto de passo aqui agora para a gente poder juntar isso. Mas olha o poder para a gente automatizar essas extrações. Eu vou vir aqui, ó, na minha planilha juntando abas. Vou abrir ela. E vou duplicar essa aba aqui. Vou copiar. Vou vir para o final. Vou chamar ela de dezembro. Então, ok. Salvo. E fecho. Eu preciso agora vir fazer todo aquele processo de novo? Não. Como o processo já está feito, se tiver tudo certinho, quando eu atualizar aqui, ele já vai trazer também aquela planilha chamada dezembro. Então, vamos testar. Atualizei. Trouxe. Mudou aqui, né? Eu posso conferir, ó, vim aqui no transformar dados. Mudou, estava em 80. Estava em 80. E posso conferir aqui, ó, pelo nome do mês também. Aqui, ali vai estar... eu não mudei o nome lá, na verdade, né? Mas estava 80, virou 85, né? Vamos só conferir? Acho que faz... Deixa eu ver. 5 milhões. Isso mesmo. Então, pessoal, aqui mostra já um poder de automatização das nossas análises, né? Às vezes eu preciso fazer isso todo mês ou todo dia, baixar uma planilha com várias abas. O próprio Power BI faz isso para a gente, tá? E o que é mais legal, tudo que eu faço no Power Query aqui dentro do Power BI, eu consigo fazer no Excel também, porque o Excel tem também o Power Query. Não sei se vocês sabiam disso. Então, ó, é só eu vir aqui na aba de dados do Excel, só vou mostrar para vocês, depois vocês podem explorar isso. E ele tem aqui também o mesmo obter dados. Ó. Tem aqui obter dados, aí pode ser do arquivo de Excel, de outras fontes, banco de dados, mas é a mesma coisa, tá? Eu uso muito isso no Excel também, só para vocês terem essa noção. E da mesma forma que eu fiz isso para juntar as abas, vou fechar aqui. E aí, Hernani, acho que entra um pouco dentro daquilo que você me perguntou. A gente pode fazer também para juntar planilhas, né, soltas, não somente as abas, tá? Então é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Eu vou vir em obter dados, mais pasta, conectar, e eu vou indicar aqui o caminho dos arquivos, ó, documento, recurso, no, turma, tal, enviar, workshop Power Query. E eu vou usar agora a pasta juntando arquivos. Ok? Então, ok. Aqui já tem os arquivos lá, um tanto de arquivo. Ó. Abril, tem de janeiro até novembro, mesma coisa. Então, vou transformar dados, que eu vou utilizar a mesma planilha, o mesmo arquivo, né? E eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de ter somente um binário, ele vai ter, no caso aqui, 11 binários, né? Então, eu posso vir aqui, ó, adicionar coluna, posso, antes disso, né? No conteúdo, remover outras colunas, vou vir adicionar coluna, coluna personalizada, vou colocar aqui arquivos, vou usar a mesma função, excel.workbook, abro parênteses, trago o conteúdo, fecho parênteses, dou um OK. Ele traz para mim a tabela, posso apagar a coluna binária e expandir aqui o meu arquivo. Mesma coisa,
né? Agora, a partir daqui é a mesma coisa que juntar as abas, tá? Vou dar aqui um OK. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Mesma coisa, ó, tudo que tiver definido como sheet, tá? Vou clicar aqui, deixar somente o que é planilha, né? Dar um OK. Vou clicar com o botão direito aqui no arquivo de data, remover outras colunas, expandir aqui a tabela. É a mesma coisa, ele vai abrir agora para mim todas todas as colunas daquele arquivo. E eu faço agora a mesma transformação. Pego essa primeira linha e uso como cabeçalho e filtro aqui só porque ele vai repetir o cabeçalho, né? Produto aqui, por exemplo. Dou um OK. Vou fazer aqui, ó, o mesmo teste. Só a coluna de vendas, né? Vou colocar aqui o cifrãozinho. Vamos deixar aqui ele aplicar. Vou criar uma medida que eu vou chamar de vendas planilhas, que vai ser a soma da coluna sales, tá juntando arquivos. Enter. Vou colocar ela aqui no cartão. Mesma coisa, ó, 80 milhões. Vou vir aqui, vou duplicar um arquivo desse aqui. Então, Hernando, dentro do que a gente conversou, talvez você pode substituir o arquivo inteiro, mas se você tiver, por exemplo, um arquivo diário ou um arquivo mensal, alguma coisa assim, você pode colocar vários arquivos dentro da pasta, entendeu? Então, coloquei aqui como dezembro. Vou atualizar e provavelmente vai dar aí o mesmo valor, né, de 85,7 milhões. Um pouquinho diferente, porque eu dupliquei outra planilha, né? Então, eu acho isso muito útil, utilizo isso muito no meu dia a dia até hoje, e utilizo isso em Excel também, para a gente poder juntar a planilha e automatizar algumas etapas aí do nosso dia a dia, tá? Vocês acharam isso útil, pessoal? Sim, Thiago. Demais, você tá doido. Só fico pensando como é que eu vou usar isso no dia a dia. Mas é o que você Então, falou mesmo, né? Começar a fazer e aí desenvolvendo aos poucos. E isso aí. aprendendo também aos poucos, né? Porque a gente pega muita coisa na prática. Exatamente, não. E conforme você vai aprendendo também, tem jeito não. Eu costumo dizer que quando você aprende essas coisas, você costuma olhar para trás e falar assim, não, como é que eu perdia tempo? É, isso é verdade. Tem razão. E agora, ó, só para dar ainda alguns gostinhos, esse eu estou passando um pouco mais rápido mesmo, que são exemplos, mas para vocês verem as possibilidades, tá? Você perguntou também sobre extrair dados direto da web, né? Você pode extrair, sim, de qualquer site, por exemplo, de qualquer link que tenha uma tabela, tá? Então, eu peguei aqui um como exemplo, ó, que é esse link aqui, que é um link de cotação de ações, tá? Deixa eu colocar aqui só para você poder ver. Fechar. Então, tem aqui, ó, cotação de ação, né? O nome da ação, a empresa e um monte de informações aqui. Eu poderia, por exemplo, vir aqui e baixar esse arquivo e jogar para dentro do Power BI. Mas eu posso também vir aqui no Power BI, obter dados da web, é esse íconezinho aqui, e coloco aqui ó, o caminho, né? Coloca a URL mesmo, aquele caminho do site que eu acabei de acessar. Vou dar um OK. Ele vai conectar. Já vai trazer aqui para mim algumas opções para eu poder selecionar.
Então, por exemplo, ó, vou clicar aqui na tabela. Ele trouxe aquela tabela que está na página inicial lá, aqui para dentro, tá? Então, é essa tabela aqui, ó, tá? Então, eu não preciso baixar isso aqui e jogar lá para dentro do Power BI. Eu posso, por exemplo, buscar aqui direto do site e atualizando, conforme ele for atualizando, eu vou trazendo para o Power BI também. E, de novo, pessoal, aqui muda a forma de extração, mas depois que eu jogo aqui para dentro, é a mesma coisa. A tabela vai ser agora do Power BI, tá? Só eu vim aqui transformar dados e eu consigo já fazer alguma análise aqui com as ações e etc e tal, né? Analisar os milhões que a gente tem investido, né? Uma outra possibilidade que eu acho muito legal também é da gente poder utilizar uma API. Vocês sabem o que é API? Só para eu saber como é que é a questão aí do que vocês conhecem em relação a isso. A API é como se fosse um sistema trabalhando para o outro? É uma integração de sistemas? Isso aí. Ele chama isso aqui, ó, interface de programação de aplicação, que basicamente é o que você, igual você comentou, é um link que eu vou ter de um programa, por exemplo, para eu poder acessar as informações desse programa. Eu vou mostrar aqui para vocês um caso que aconteceu comigo real, tá? Existe, né, a gente trabalha com maquinário e tudo, você tem uma dependência muito grande do dólar, né? Então, vou colocar aqui, ó, Banco Central. Banco Central. Então, eu já vi isso em mais de uma empresa, de, por exemplo, a pessoa ter que acessar esse dado aqui, ó, do dólar, diariamente, para poder ver assim, se o preço que eu estou pagando no meu equipamento, por exemplo, no meu material, ele está aderente ao dólar do dia. E fazer alguma lógica do tipo assim, se o dólar subir mais que 5%, eu tenho que ajustar meu preço. Alguma coisa desse tipo, né? Eu já vi isso em 2 lugares, que todo dia a pessoa vem aqui, entra no site do Banco Central, pega aqui o valor do dólar e joga numa planilha para poder atualizar. Então, todo dia a pessoa faz isso. Qual que é o problema? Todo dia isso aqui atualiza. Então, acho que tem um horário lá, acho que é, sei lá, 2 horas da tarde. Se a pessoa perde isso aqui 2 horas da tarde, ela some aqui da tela. Aí, assim, eu já vi isso de forma real mesmo, no dia a dia, da pessoa ter, tipo assim, o dia que ela perde, ela fica desesperada, de tipo assim, poxa, agora o que eu vou fazer? Né? A gente sabe que dá para pesquisar de outras formas, né? Mas existe uma forma que eu pesquisei na época, o próprio Banco Central disponibiliza uma API. E olha como é que ela funciona. A gente vem aqui, ó, em acesso à informação, tá? Dados abertos, acessar portal de dados abertos do Banco Central. E esses sistemas aqui que são governamentais, a maioria deles tem essas opções, tá? Para a gente poder acessar. Aí eu venho aqui, ó, em dólar comercial, venda e compra. E aqui ele já me dá uma série de coisas que eu posso acessar, ó, documentação da API para eu poder acessar, né? Mas ele me dá aqui já, ó, cotação do dólar por período. Então, vou clicar aqui. Ele abre para a gente aqui, ó, essa URL, tá? Essa URL, a partir dela, a gente vai conseguir acessar o site do Banco Central e pegar o histórico do dólar. Olha que legal. Vou clicar aqui nesse link. Ele vai abrir para mim e eu consigo passar uma série de informações para ele. Qual que é o período que eu quero acessar? Vamos colocar aqui um período de 2 meses. É a partir do dia 1º/5 até a data de hoje, por exemplo. O primeiro, a gente coloca um aqui, que vai para ordenar, né? E o máximo aqui, eu posso colocar, por exemplo, 1.000. Porque ele vai trazer todos que tem até hoje, conforme os dias forem passando, ele vai acrescentando linhas, né? Se eu quiser colocar algum filtro, tudo. E aqui, o que eu quero acrescentar nesse ponto de acesso que a gente está criando?
No caso aqui, o pessoal utilizava o dólar da compra, né? E aí ele cria para a gente, ó, essa URL aqui, tá? Aqui, beleza, é aquele link que a gente criou, e aqui ele passa um monte de parâmetros, mas a gente não precisa se preocupar com isso, não. É só copiar essa URL, vir no Power BI e fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer, ó. Obter dados da web, copiar aqui a URL, dar um OK. E ele traz para a gente já o dólar diário aqui, ó. Na hora que eu fiz aqui a URL, eu não coloquei essa opção aqui, ó, data e hora da cotação. Se eu colocar a data e hora da cotação, ele vai trazer para mim também aqui a data e a cotação. Então, assim, é uma coisa simples, mas que, por exemplo, automatizou uma tarefa para uma pessoa que, às vezes, assim, se a pessoa adoecesse no dia, ela ficava desesperada porque não conseguia acessar essa informação. Então, é a gente utilizando essa tecnologia para nos ajudar, né? O máximo possível. E eu quero mostrar aqui para vocês mais alguns também, mais dois, que eu acho bem interessantes também. Posso fechar e aplicar. Existe uma possibilidade, dentre as várias que existem, né? Quando a gente utiliza um e-mail do Office, né, da Microsoft, igual esse aqui, por exemplo, a gente consegue acessar o nosso e-mail pelo Power BI. Isso é muito interessante, que eu já consegui aplicar isso de várias formas. Uma delas, por exemplo, você consegue acessar diretamente seus e-mails. Então, você pode fazer, por exemplo, uma análise de e-mail por remetente, ou, por exemplo, por processo, você consegue fazer isso. Outra possibilidade, a gente tem sistemas que mandam arquivos diários, né? Isso eu já vi em bastante lugar também. Então, todo dia, um sistema manda um arquivo para o e-mail da pessoa. Ou ainda, a gente consegue acessar, por exemplo, a nossa agenda. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, uma análise no Power BI de tipo de reunião, de andamento de projeto, essas coisas, né? Mas vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode acessar, e aqui funciona só para e-mails da Microsoft, tá? A gente vem aqui em obter dados, vem aqui em mais. Eu vou pesquisar aqui, ó, a fonte Exchange, que é o Microsoft Exchange, esse aqui. Ele vai pedir o endereço do e-mail, né? Que eu não vou saber de cor, porque esse aqui é o e-mail gratuito também que eu estou utilizando. E esse e-mail gratuito que a gente utiliza é um e-mail meio estranhão, que vocês vão ver. É esse aqui, ó. Vou copiar ele. Vou colocar aqui o endereço do meu e-mail. Espera aí que não puxou, não. Opa. Deixa eu pegar aqui. Dou um OK. Ele vai pedir para você entrar no e-mail, né? Eu já estou conectado, né? Porque eu estou com ele logado, mas senão você vai ter que fazer o login do seu e-mail. Você dá um conectar. Aqui não, desculpa, ele não entrar como usuário diferente. Aí eu vou ter que fazer o login. Eu estou conectado, dou um conectar. Ele vai fazer a conexão e eu tenho agora acesso ao meu e-mail. Olha que legal. Posso acessar meu calendário, minha caixa de e-mail, os meus contatos, tarefas, né? Eu posso fazer uma gestão de projeto aqui direto, né? Então, por exemplo, vou clicar aqui no e-mail.
você vai ver que ele vai trazer minha caixa, o meu e-mail geral. Então, eu tenho aqui a caixa de entrada, eu tenho a caixa de saída, tenho spam. Eu posso trabalhar isso aqui de diversas formas, tá? Então, vou só mostrar para vocês aqui uma coisa legal, ó. Transformar dados. Ele vai conectar. Beleza. Olha que legal. Eu tenho aqui a caixa, né, que ele está acessando. Então, vamos clicar aqui, ó. Eu tenho a caixa de entrada, itens enviados, rascunhos. Então, igual eu falei com vocês, vamos supor que todo dia eu recebo um e-mail de um sistema ou de um usuário com uma planilha. Eu posso vir aqui, ó, e selecionar só a caixa de entrada, dar um OK. Posso selecionar, por exemplo, um assunto específico, né? Então, vou vir aqui no assunto, ó. Vamos supor que seja, ó, por exemplo, todo dia eu recebo um e-mail, vou selecionar aqui, todo dia eu recebo um e-mail, análise 1. Dou um OK, que teve um só. Deixa eu pegar um que eu vou ter vários. Só conta. E-mail resumo. Beleza. Então, aqui eu já filtrei o seguinte, ele vai sempre pegar minha caixa de entrada com o assunto X, e aqui eu posso, por exemplo, ver quem mandou o e-mail, eu posso expandir aqui, se tiver algum anexo, ele vai aparecer aqui para mim, eu consigo abrir o anexo, aqui ó, attachments, eu consigo abrir esses anexos. Então assim, eu não vou fazer isso agora com vocês, mas eu estou mostrando que dá para vocês utilizarem isso no dia a dia, tá? Mesma coisa, depois que traz aqui para dentro, vira uma tabela. Então vocês vão fazer as análises do mesmo jeito, tá bom? E para finalizar, eu quero mostrar um projetinho para vocês. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Uma aplicação que eu acho muito legal no Power BI é a gente fazer, por exemplo, controles diversos aí dos nossos orçamentos pessoais e tudo, né? Talvez vocês me seguirem aí no LinkedIn, vocês até tenham visto, que eu postei recentemente. Deixa eu vou abrir aqui. Só quero mostrar para vocês como que eu faço isso na prática, tá? Corsinha. Esse aqui é um BI que eu fiz, né, para controlar as despesas do meu carro. Deixa ele abrir aqui. Corsinha, beleza. Como é que eu fiz isso? Esse plano de fundo aqui, eu fiz lá no Figma, igual eu mostrei para vocês, né? E aqui eu tenho alguns números macro aqui, né? Por quanto eu comprei, documentação. O pessoal ficou me perguntando se essa quilometragem é original. E é original, então foi engraçado, que foi uma das coisas que mais me perguntaram. Mas como é que eu posso fazer isso aqui no dia a dia? Como que eu faço? Às vezes você utiliza o Excel para fazer esse tipo de controle. Tem o menor problema. Se você utilizar o Excel, você vai fazer igual a gente fez, né? Trazer o Excel aqui para dentro e fazer aí as suas análises, né? Como que eu utilizei? Eu fiz um formulário do Google. Aqui, ó. Esse aqui. Eu fiz um formulário do Google. Eu tenho o link salvo aqui no meu celular. Então, por exemplo, vamos supor que eu paro para abastecer. Aí, o pessoal está botando foguete aqui. Eu paro para abastecer. Enquanto o frentista está lá abastecendo, o que eu faço? Eu abro esse link e lanço a despesa. Por exemplo, tantos reais ali de gasolina. Ah, vou fazer uma troca de óleo, mesma coisa. Eu lanço ali uma troca de óleo, né? E o formulário do Google, não sei se vocês já trabalharam com ele, ele é bem tranquilo. Você pode vir aqui, ó, se tiver uma conta do Google, né? Você clica aqui nos aplicativos do Google,
você cria um formulário. Você clica aqui, você cria um formulário novo, muito fácil, muito simples, na verdade, e aí ele vai, é bem intuitivo, ele vai te dar essa opção aqui, ó. Beleza, criei aqui o meu formulário do jeito que eu quis, tá? De acordo com a minha necessidade, eu vou ir melhorando ele ao longo do tempo também, mas só mostrar para vocês, na prática aqui, como que funciona, ó. Tá aqui. Peraí, aqui meu filhote, formulário. Então, beleza. Eu abro ele no meu celular e venho aqui e faço um cadastro. Ó. Então, vamos lá. Ele está com esses dados aqui, né? Então, eu venho aqui, ó, no formulário e venho aqui o motivo da despesa. Vou colocar motivos diversos. A data, vou colocar o dia de hoje. E aqui eu coloco a quilometragem que ele está. Por exemplo, 97,122. Vou para o próximo. Eu vou escolher aqui o motivo da despesa, né? Então, manutenção preventiva, corretiva e tudo. Vou colocar, no caso aqui, documentação. Eu coloquei sistema aqui, mas depois eu vou melhorar isso aqui para ficar melhor também. A descrição vai ser vistoria. E o valor vai ser, por exemplo, R$120. Aí, olha que legal. Deixa eu pegar aqui. Quando eu der um enviar aqui, ó, quando eu clicar em enviar, ele vai vir para essa planilha aqui do Google, que já cria automático também. Então, criou automático. Ó. Isso aqui são as despesas que eu tive até hoje. Então, quando eu der um enviar, vai aparecer uma nova linha aqui. Vamos lá, vamos fazer esse teste. Ó. Vou clicar em próxima. Enviar. Então, ele criou uma nova linha aqui. Basicamente, isso aqui é um arquivo de Excel também. Só que eu preciso pegar um link para eu poder utilizar lá no Power BI. Então, eu venho aqui, ó, em arquivo, compartilhar com outras pessoas e publicar na web. É tipo aquele que a gente fez com o Power BI. Ele não fica publicado assim para qualquer um acessar. É lógico que ele vai ter ali uma fragilidade que você pode, por exemplo, se alguém pegar esse link, a pessoa consegue acessar. Mas no caso aqui não é nenhum dado tão sensível assim, até porque eu mostro para vocês, gosto de mostrar essas coisas no LinkedIn, então é bem tranquilo, né? Então eu pego esse link que ele gerar aqui, vou fechar aqui. Venho aqui no meu Power BI, que ele já está linkado com aquele link lá que eu mostrei para vocês. Eu clico em atualizar. Então, eu coloquei aqui documentação, né? Mais R$120. Então, ele vai ter que ir aqui para R$279, né? Por exemplo. Deixa eu atualizar. Atualizando. R$379. E o legal disso aqui é o seguinte, que eu não preciso ficar atualizando. Mas no dia a dia, para mim, é muito prático. Tudo que eu vou fazer, eu abro o celular, clico no link, lanço a despesa, e depois, quando eu quiser conferir, ou eu atualizo aqui manualmente, ou eu deixo lá publicado e peço para atualizar de vez em quando para mim, né? Para eu poder ter o controle das despesas, tá? Esse workshop final aqui é porque eu fiz um projeto com vocês, do início até o fim, mas eu quis mostrar para vocês o seguinte, que são inúmeras possibilidades que a gente tem de extração de dados. Então, vocês vão avaliar o dia a dia de vocês, as possibilidades, as dificuldades, né? E vocês vão mapeando. Às vezes você fala assim, igual eu comentei, poxa, eu tenho aqui uma informação que eu não tenho acesso a ela direto, mas eu recebo todo dia por e-mail. Você consegue utilizar. Ah, tem uma planilha do fornecedor que está na web. Você consegue utilizar. Ah, o meu fornecedor tal me deu aqui o acesso a uma API. Você consegue utilizar, tá? Depois que você trouxe para o Power BI, vira uma tabela, aí é praticamente a mesma coisa do que a gente já estudou até aqui, tá bom?
Vocês gostaram desse bônus, pessoal? Isso aqui é novo no curso, hein? Primeira turma que tem esse bônus aqui. Muito bom, Thiago. Curti, viu? Útil, né? Bastante. Muito bom. Bom, pessoal, assim, o curso, então, está finalizado, né? Vou disponibilizar para vocês aí as gravações, alguns materiais que eu ainda não enviei. E assim, a gente tem um contato agora, né? A maioria eu já tinha, mas, por exemplo, o Thiago aí a gente não tinha tido contato direto até agora. Mas se vocês estiverem desenvolvendo algum projeto no dia a dia de vocês, quiser mandar no grupo, quiser mandar no particular, a gente vai avaliando, a gente vai se ajudando, né? Porque o mais legal também, além do conhecimento que a gente pega nos cursos, é o network que a gente faz, tá? Então, obrigado aí pela confiança. Espero que vocês tenham gostado muito, tá? E a gente vai se falando. Queria saber como é que vocês estão aí. Será que a gente consegue tirar uma fotinha para a gente postar? Peraí, deixa eu Deixa eu me abrir pelo arrumar. celular. Passar um perfume aí, né, galera? Deixa eu ver um jeito que fica bom aqui. Não, isso aqui não. Hernani. Peraí que eu... Galeria, né? Vocês gostaram, pessoal? Acharam útil aí que a gente trabalhou até aqui? Gostei, Thiago. Muito bom. Que bom. Tinha algumas coisas no início ali que eu já Sensacional. tinha visto, Power Query, mas igual eu acho que eu até comentei com você, eu não sabia como é que fazia as ligações, né? Eu tinha uma noção que tinha que fazer, mas eu não sabia como. Uhum. Ah, legal. Muito Peraí bom. que só falta eu, só um minuto. Falta seca. Tá abrindo pelo celular aqui. Acho que vou fazer uma coisa aqui, quer ver? Ó, para ficar mais legal. Enquanto vou tentar compartilhar aqui com vocês. Somente a janela. Aqui. Acho que não ficou bom, não. Vou colocar a galeria mesmo. Beleza, pessoal. Então, eu vou tirar uma foto aqui nossa. Todos prontos? Vamos lá. Deixa eu ver se ficou boa. Acho que ficou boa, hein? Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês me dão um aval aí. Aí, ó. Estão vendo a telinha? Boa. Vou mandar para vocês fazer uma montagenzinha também aí com o nosso material. A gente vai trocando ideia. E mais uma vez, muito obrigado aí pela confiança. A gente vai conversando. Eu acho que eu fiquei muito perto. Quer tirar outra? Por mim, Tira. mais uma, hein? Quer afastar um pouquinho? Aí tá bom, né? Aí, ó. Tá bom. Vamos lá, ó. 3, 2, 1. Ó, ficou boa. Top. Pessoal, muito boa noite. Muito obrigado aí mais uma vez. Aí eu vou disponibilizar para vocês as gravações. Elas são um pouco grandes, eu só vou subir aí no Google Drive, alguma coisa assim. Mando o link para vocês, tá bom? Beleza. Obrigada, obrigada, Obrigado, Fechou? gente. Thiago. Obrigadão, gente. Valeu, Até mais. Thiagão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu.